assistiu o Ricardo aí? Não. Diz que o Ricardo. Os comentários que o Ricardo. Visão um pouco de formalidade. Isso é um. O Ricardo é o risco. Banana, O risco calculado. Ele é um. Por causa também do que ele acredita e tal, nada contra, mas. Mas ele tem hora que se trabalha. Não adianta, eu segurei enquanto eu pude, quando ele é mais novo, já tá bem, já tá segurando. Nos tempos lá que ele brigava lá nos reuniões de conselho, ele brigava comigo. Depois eu desisti, eu sei. Cada um sabe de si, né? Com certeza. Bom. Estou gostando de ver a sua figura, né? A jovem entrou no estado de sol, você não deixou de comer carne, deixou de comer tudo. Parabéns. Boa noite, minha gente. E a Semana da Família, que a gente está praticamente encerrando hoje, ela é organizada pela equipe de evangelização, né? Então, nós queremos agradecer a todos que pela presença nesse evento. Ela ainda tem um dia, mas é mais voltado para a reunião de paz. Mas se alguém ainda quiser participar, tá bom, viu? E nós queremos falar da Feira do Livro. Estamos na feira ali logo na entrada, disponíveis até 20%. Pode aproveitar, né? Dia das Mães chegando aí, nós vamos agradecer a todos. Os temas da semana foram excelentes, né? Aproveitou. E hoje nós estamos aí, e aí o companheiro Afonso, que vai falar para a gente, né? Pela proximidade do Dia das Mães, a gente guardar essa doçura do coração, porque essa nossa mãe, que a gente considera a mãe de Deus, né? Vou fazer a prece e depois vamos passar a palavra para nós. Mestre amado Jesus, estamos com os corações agradecidos, rogando muita paz, muito amor, muita unidade de família. Agradecemos aos amigos espirituais, aos queridos companheiros, a nossa querida Célia, por essas semanas, por esses dias, com tanto estudo, com tanta coisa boa que nos foi apresentada, que possamos aproveitar tudo isso no nosso dia a dia, para que a nossa caminhada se faça mais suave e mais proveitosa. Que Jesus abençoe a todos, ilumine nossos caminhos, abençoe os nossos lares, para que, como estamos na semana da família, a gente possa abrir o coração, os olhos da alma, para a importância da família, a importância desse tempo, aquele momento, aquele cadinho doméstico, onde que nós vamos ter as maiores oportunidades de realizar. Que Jesus nos ilumine e abençoe. O amor que falava para nós, e todos estejam com muita paz e coração.
Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade Sérgio Xavier, todo o entorno que nos visita, muita paz a todos, com muita alegria, coração para coração, que nós nos encontramos para estabelecermos um diálogo, um encontro fraterno, de intimidade e cada vez mais afirmarmos em nós o valor espiritual que deve ser realizado por nós na vida biológica. Despertados do mundo espiritual e caminhando no mundo espiritual com a expressão da verdade, quando encarnados, quando no corpo biológico, há um mecanismo de defesa muito grande, um esquecimento pela nossa própria maturidade daquilo que já somos e que temos condição de realizar. E nesse esquecimento, nós muitas vezes fraquejamos e deixamos a desejar. Mas agora, com a bênção da revelação espírita e o despertamento consciencial, bom, que encontrando, nós possamos trilhar caminhos com muita segurança. No projeto apresentado, nós vamos trabalhar um pouco sobre Maria, a bem-aventurada da graça. Vamos discutir algumas coisas. O espírito da grandeza de Maria de Nazaré é impossível para nós tentarmos avaliar e fazer uma análise psicológica dela. Nós olhamos e ficamos estupefactos. Mas alguns aspectos, alguns ângulos, uma síntese, é possível que o nosso coração já consiga acessar, compreender, reconhecer e tributar gratidão e respeito à missão gigante, esplendorosa, realizada por Maria de Nazaré, quando aqui esteve, aportando no planeta. Nós vamos acessar esse lado da graça, esse campo chamado graça. E nós vamos ver aqui para alguns textos que somente Maria de Nazaré e Jesus Cristo são atribuídos a eles este epíteto, graça. Outros espíritos não tiveram essa graça. Tem as suas designações, tem as suas atribuições, mas o Evangelho nomeia graça somente a Maria e a Jesus. E começa assim o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, em Jesus Cristo, nós encontramos essas atribuições e definições de grandeza: graça, verdade, glória. A atribuição e a designação é uma nomeação. Nós nomeamos e somos nomeados. Na vida que vivemos, os circunstantes que convivem conosco nos nomeiam. Nós também nomeamos. E é preciso considerarmos nas relações que possuímos, que temos com os domésticos consanguíneos, os domésticos por afinidade, os amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, quais são as nomeações que detemos? O que é que elegemos no coração dos nossos para que eles nos nomeiem? E o que eles elegem nos nossos corações para as nossas nomeações? Então, uma nomeação, ela deriva de vários aspectos. Alguém percebe em outro alguma coisa a ponto de tangenciar-lhe um apelido, uma atribuição de alguma coisa. Aqui nós não estamos em apelidos. Aqui nós estamos no tratado da grandeza. A maior linha de conexão entre a criatura e o Criador é a oração. E o Evangelho é um tratado de oração, que é conectividade, onde
a divindade desce à terra, a pessoa de Jesus. Jesus não é Deus ou absoluto. Jesus é um Deus, como nós também somos deuses, mas é um Deus que é pleno em si, na relação com a vida. Força divina vem à terra, comunica a terra. E a terra comunicada aspira a poder subir e atingir a plenitude. Então, em Cristo Jesus, nós temos a graça, a verdade, a glória. Mas Maria também é apresentada assim. O texto de Lucas, no seu capítulo 2, capítulo 1, né, 26 e 28, narra para nós assim: ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. É a primeira expressão atribuída àquela menina jovem que é cheia de graça e que o Senhor é com ela. Na linha de relação, ela conseguia apresentar uma grandeza dentro desta expressão de vida dela em relação ao Criador, em relação à vida. E o anjo Gabriel, enviado por Deus, saúda: ó cheia de graça. Que é uma expressão, nós que tentamos imaginar a cena, nós que tentamos penetrar na cena mais do que nas palavras e na imaginação teórica, mas a vivência do momento, ela em si mesmada em preces no seu aposento íntimo, e aquela visita de um anjo, de um arcanjo de Deus, preenchendo o ambiente de luz espiritual, e uma atribuição dessa, ó cheia de graças. Que designação que é essa? Ela cogita dentro dela: o que é isso? Graça. E o Gabriel falará muitas outras coisas. Quando a Igreja Católica se organizava enquanto instituição a preservar a mensagem do Cristo, lá nas suas origens, reunido em determinado sínodo, os bispos estavam elegendo as orações. Como criar um mecanismo de preces e quais as preces deveriam ser colocadas nos seus devidos patamares. Nós temos o Pai Nosso, que é pronunciado por Jesus. E um determinado sacerdote, um determinado bispo, ele toma da palavra inspirado e ele repete primeira parte da Ave Maria, que é a fala de Gabriel. É a fala do arcanjo Gabriel com uma citação de Isabel. E ele diz, né, a Ave Maria, no seu primeiro mecanismo. E nesse mesmo movimento de inspiração, ele fala a segunda parte, que não está no texto do Novo Testamento, quando é de Santa Maria. A partir dali, ele abre por ele próprio. E a igreja então compõe toda essa oração que nós conhecemos, nas palavras e nas músicas que foram tributadas a ela depois, uma composição dos espíritos superiores em Gabriel e desse sacerdote, nós não sabemos o nome, em que elege e coloca em Maria esse patamar. Tem uma pequena incorreção na expressão dele, se nós pudermos dizer assim, quando coloca Mãe de Deus. Talvez a tradução não esteja correta, a interpretação. Mãe de um Deus poderia ser, né? Mãe de Jesus, a designação maior, e se pensarmos em Jesus como esse Deus, como nós também somos, né, no sentido de filho unigênito,
de geração única, plena nela, está certo, né? Estaria certo, mãe de um Deus. Então, é a posição do homem, a captação da inspiração. Numa atribuição de Gabriel, ela é plena nela própria. E nós estamos buscando a cada dia, né, esse entendimento. E agora, já um pouco mais à frente, no 6º mês, era o 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel, prima de Maria, grávida de João Batista. Maria, naquele momento, com Gabriel, ele fecunda Maria, né, um trabalho todo preparado pela espiritualidade para a fecundação de Jesus. E Maria vai visitar Isabel. Ato contínuo, a mensagem de Gabriel. Maria chega à casa de Isabel na Judéia, sai de Nazaré, sai da Galiléia e vai até a Judéia, são 180 quilômetros de distância. E quando Maria chega, saudando a sua prima Isabel, diz o texto de Lucas, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha em seu ventre, no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mediunidade, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então agora nós temos por parte de Isabel, médium da psicofonia, de um espírito, nós não sabemos quem, é o Espírito Santo, pode ser o próprio Gabriel, dizendo uma frase que não está lá no primeiro momento, essa: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E na prece fala Jesus, né? Então é bendito. Então nós temos aqui as expressões de Maria, a graça e bendita. São as bênçãos de Deus derramadas na criatura, mas não por um dom gratuito. A criatura que consegue dinamizar na vida esta expressão. Nós estamos falando de uma menina jovem ainda. Se fosse hoje, nós diríamos que ela está na adolescência, por volta dos 17 anos, 18, 16 anos, assumindo um compromisso, o maior compromisso assumido por uma pessoa na terra. Porque o do Cristo é o Salvador, vindo à terra trazer a mensagem de salvação. A de Maria é de um espírito em processo de evolução, atingindo os patamares superiores de pureza, dando parte que lhe cabe nessa obra majestosa. Ser mãe. Todos nós aqui somos filhos. Nem todos nós aqui somos mães. E diz o Espírito André Luiz que Deus colocou um segredo entre ele e o coração da mulher, que só os dois que sabem. E cada mulher tem um segredo particular dela com Deus. Então uma não consegue comunicar para a outra. Nós não sabemos o que é que passa no coração de uma mãe, na relação dela com Deus e seus filhos. Não importa quem são os filhos e as condições que estejam. Agora nós estamos tratando de uma maternidade, de uma ambientação que nós ouvimos falar e que talvez ainda nós nunca tenhamos sentido essa profundidade de relação. Mãe, Maria ficará com Isabel 3 meses. Nasce João, ela despede de Isabel e volta para a Galiléia. E, naturalmente, na expressão humana, Maria irá dialogar com José, o noivo, e dizer a ele que está grávida. O primeiro embate que surge com Maria é a relação dela com José, uma gravidez, e a coisa é complexa. E José, que era justo, tenta deixar Maria. Tem várias questões aqui, nós não vamos tratar delas, não vem ao caso agora. Mas o Espírito Santo, novamente, o Gabriel, aparece para José à noite, em sonho, porque José não tinha essa mediunidade dessa maneira, de Isabel, mas tinha a mediunidade onírica, e o Espírito diz para José: o que está gerado em Maria é de um Espírito Santo. Acolha a Maria e acolha a criancinha. E José assume o comando deste processo, né? Então,
naquele momento José recebe Maria em sua casa, apesar de todas as condições. Então ela começa a viver um movimento dentro das atribuições da maternidade que é comum a qualquer uma pessoa. Mas dentro dela a vivência está nas posições mais superiores, porque a maternidade é sempre muito bem-vinda e muito esperada, porque às vezes ela pode surgir de maneira em que o coletivo tem dificuldade de aclimatar e aceitar. Às vezes o próprio esposo, o pai da criança, tem dificuldade de aceitar aquela maternidade. Às vezes a própria mãe, que surge de forma insólita. Maria não cogitava de filhos, e ela é proposta a ela uma tarefa e ela adere. Ela faz uma adesão consciente, profunda neste momento, né? Mas antes de entrarmos lá, vamos ver as outras atribuições para a gente fazer uma comparação sobre Zacarias. O texto de Lucas diz assim: Zacarias e Isabel eram justos perante Deus. Sobre José, era justo. Sobre Simeão, era justo e temente a Deus. Sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, era cheio de fé e poder. A nenhum desses é atribuído graça. A nenhum outro personagem do Novo Testamento é atribuído graça. Aí nós perguntamos, e nós? Como está a nossa posição no Evangelho? Paulo fala dele, né? Fala assim: o salário do pecado é a morte. E diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo, dizendo sobre as expressões de conhecimento dele, ele vai falar de um miserável. Talvez ele esteja sintetizando todos nós, sem entrarmos muito no mérito, porque do Saulo para o Paulo e do Paulo para o São Paulo tem saltos de qualidades pelo trabalho realizado, pela obra empreendida. Mas Saulo, até os 30 anos, ele tinha algumas dificuldades, apesar da justiça que ele trazia dentro dele, diante da lei, ele tinha algumas dificuldades da emoção relacional, não é? Mas soube superar. Então saiu do miserável ao São Paulo. Então nós podemos sintetizar assim, olha, dentro da lei, numa estrutura, pegando com aquele triângulo de Allan Kardec, da escala, nós teríamos os cheios de graça, onde Jesus é espírito puro e Maria ainda está atingindo o grau de pureza. Nós temos os justos e temos os miseráveis. Terceira ordem, de algumas classes dentro da terceira ordem. Mas sem, aqui nós não estamos querendo trabalhar em nós como se fôssemos assim tão péssimos, mas só para entender as grandezas, né? As grandezas. O que significa essa palavra graça? Para nós trabalharmos com ela dentro da expressão. No latim, né, traduzido, dá a ideia de um dom divino, né? Gratia, ou no grego charis, traduzido a ideia de dom divino. No dicionário, é um ato de benevolência ou favor que se faz ou concede a alguém. Uma benesse, mercê. O nome de alguém, sua graça. O socorro espiritual concedido às criaturas por Deus. A bondade de Deus. A palavra graça era uma palavra complexa de tradução, complexa de interpretação. O que define graça? Na teologia, a teologia tem graça como bênção ou favor concedidos pelo Senhor aos eleitos, em recompensa à fé. Só que uma definição desta, ela fica parcialmente verdadeira, porque não dá ideia do esforço e trabalho e dedicação deste fiel, não é? Que não é uma concessão gratuita, é uma conquista. É um processo de atingimento pelo esforço. Senão dá a ideia que, se nós trabalharmos filosoficamente a fé em nós, pode acontecer de Deus agradar daquilo e nos dar essa graça, não é? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele vai considerar essas questões. E ele diz assim: se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se, por que não é concedido a todos? Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. Um dom ganhou gratuito. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas.
despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Abre um horizonte novo, saindo dos aspectos externos de fora para dentro e penetrando nos aspectos internos, de dentro para fora, numa conquista que é o esforço pessoal da criatura, que faz parceria com o Criador. Então, graça para nós é o reino de Deus. Consciência de Deus em si. Jesus, quando esteve no planeta, ele veio a todo instante apresentar para seus discípulos e para todos nós em torno do reino de Deus. E ele conta as parábolas dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, é semelhante a uma pérola perdida, a um tesouro perdido, a uma pérola encontrada. É semelhante a alguma coisa. Por parábolas, Jesus quer apresentar para nós o reino de Deus. Em outras palavras, a consciência de Deus em si mesmo. A criatura que se entrega e tem consciência de e se entrega à divindade imanente que grita nela. Não grita, que pulsa, que vive. Isso é a graça. Então, quando eu falo, fulano está em estado de graça, é uma metáfora para dizer de alguém que em um dado momento está feliz, está em êxtase. Maria não era um estado de êxtase e felicidade puramente, era um estado dela de conectividade, porque tinha consciência de Deus em si, do reino de Deus. Ela vai dizer no Magnificat, nós já vimos ele aqui, vamos ver novamente, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez por mim grandes coisas. Então nós temos em Maria, essa bendita é a bem-aventurança da graça, bem-aventurada da graça, porque ela atingiu patamares que o Sermão da Montanha propõe. Que o Sermão da Montanha abre como horizontes, sem nenhuma exaltação mitológica, mas com o reconhecimento da competência do Espírito, que soube, nas atribuições que a vida lhe favoreceu, ou lhe oportunizou, soube conduzir de forma saudável. Vamos ler, né? Vamos caminhando. O Magnificat é esse momento em que ela, junto com Isabel, no momento em que ela está com Isabel, terminando aqueles processos, ela abre a sua alma um cântico de exaltação, de conexão. Eu acho que a palavra que hoje fica na modernidade, que a gente, dessa grandeza do reconhecimento de Deus em si mesmo. Minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço e despeça os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Maria, quando ela exalta-se nessa grandeza, claro que não é de orgulho, mas de humildade, que reconhece o Criador e o seu trabalho, ela apresenta toda a sua alma, desnuda-se diante do Criador, diante da humanidade, e abre uma exaltação mística de uma expressão de uma prece profunda de comunhão. E aí nós vamos vendo essa questão da gratidão,
que é consciência, porque o Magnificat, majestoso, mostra uma gratidão da criatura às benesses que Deus lhe oferece, porque ela é um trabalho de conquista e de parceria, enquanto que a ingratidão apresenta uma inconsciência diante da vida, diante das circunstâncias, qualquer que seja a circunstância humana. Maria, ela está grata por todas as questões e partícipe do processo. Não ganha gratuitamente, mas faz uma adesão ao processo. Maria, em 2 momentos, a Pietà, segurando o Cristo morto, e Maria, a mãe, segurando o Cristo nascente. É um momento, podemos dizer, do Evangelho de Maria. No primeiro momento ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Depois nós trabalhamos esse outro aspecto aqui, né? Eis aqui, precisamos, que tem que falar um negócio. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Quando Gabriel propôs o projeto maternidade na terra de um Cristo, de um espírito puro, de um espírito que nunca tinha pisado no solo planetário encarnado, pela primeira vez vinha à terra, era um projeto auspicioso, lindo, maravilhoso, delicioso, porém com todas as agruras que comportam uma relação de um Cristo, de um avatar no planeta. E Maria, sentindo a grandeza do processo e sentindo a dificuldade no processo, como será isso se eu não conheço o varão? E o Gabriel apresenta-lhe a equação: descerá sobre ti as virtudes do Espírito Santo, e conceberás em teu ventre, e nascerá Jesus. E ela, no primeira manifestação de adesão, ela diz, bem antes do Magnificat, né? Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se, faça-se em mim conforme a tua vontade. No latim seria assim: fiat voluntas tua Domini, faça-se na serva conforme as vontades do Senhor. É um processo da relação do homem, da criatura, com Deus, com o Criador. É uma relação de parceria, onde a mensagem divina propõe, onde a vontade humana faz adesão à vontade divina. Não é a vontade humana que está em jogo, mas é a vontade de Deus, em que o homem, plenamente consciente, assume como sua tarefa. É de Deus, mas é de Maria agora. Cumpra-se em mim, segundo a vontade. Mais à frente, já nos trabalhos de Jesus, na primeira aparição pública de Jesus, era uma festa de noivado em Caná da Galileia. Maria foi convidada porque ela era parente dos noivos. Jesus também é parente, segundo grau, mas é parente, é também convidado. E Jesus levou com ele alguns dos seus discípulos. Em dado momento da festa, falta o vinho, não vamos entrar no método do simbolismo, e Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. As traduções que nós temos atualmente, elas não ajudam nesse diálogo. As traduções deram uma ideia distorcida de Maria falar: mulher, que tem eu contigo? É isso? Quer saber disso não? Não, não é isso. Claro que não é. Espírito essa ordem não conversa assim, isso é coisa nossa. O pastorino, traduzindo, ele faz uma tradução mais consentânea, onde ele diz, Jesus diz para Maria: mulher, o que eu e tu temos com isso? A festa não é nossa, a festa é deles. Mas, ato contínuo, ela diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Gente, é muito bonito, porque parece que Jesus ali com Maria não estava entendendo a coisa. Mas, logicamente, entendeu tudo. Porque
nós não temos, mas temos a ver. Nós não entramos na vida de ninguém, mas nós precisamos compartilhar nossa vida com todos aqueles que a misericórdia coloca à nossa volta. Senão é omissão, é descaso, é desconsideração, é distanciamento. Nós não intrometemos, mas nós participamos, compartilhamos, auxiliamos. E se não podemos falar nada naquela hora, podemos orar. A omissão é que não deve acontecer. Então, quando Jesus diz do ponto de vista literal, o que é que nós podemos fazer? A festa não é nossa. Ela diz aos serventes, ele vai falar algo. Fazei tudo o que ele vos disser. Bom, isso é o contexto. Agora, tiremos essa frase do contexto e vamos trazer para a relação de vida. Emmanuel comenta esse versículo num dos livros dele, Caminho, Verdade e Vida, que é a relação do homem com o mundo. E o projeto Maria, para todos nós, o dela é, eis aqui a serva. Cumpra-se na serva conforme a vontade do Senhor. Aí ela diz aos serventes, aos servos, àqueles que devem operar, ela é mãe aos seus filhos. Não ao filho Jesus, mas aos seus filhos. O filho por adoção, mãe da humanidade. É a relação do homem com o mundo. Fazei tudo o que ele, o Cristo, vos disser. E o Cristo falou muitas coisas. Se obedecermos o mandamento que é a fala do Cristo em nosso favor, atendendo ao projeto de mãe, Emmanuel intitula o capítulo do livro que ele comenta, Palavra de Mãe. Geralmente na Terra, quando estamos em conflito, nós procuramos as nossas mães. Os pais nós procuramos em outras horas, mas nós estamos em sofrimento, é colo de mãe. Qualquer problema que tem é mãe. A primeira palavra falada é mãe. E todo problema que tem é mãe. E quando o problema é muito grave, é mãe do céu. Nossa Senhora, mãe do céu. Então é sempre mãe. Mas aqui é a mãe indicando ao filho, atento, fazer tudo o que ele vos disser. É a orientação. Não tem erro. 2 frases, 2 momentos e um projeto para a reencarnação pleno, saudável, consciente, consistente, seguro. Vamos ver. Maria no projeto dela. Há um censo indica que tem que ir para a Judéia, para Belém, 180 quilômetros de caminhada. Parece que Maria e José foram sozinhos, os dois sozinhos, num burrinho. Claro que não, a família inteira foi. Todos foram. Todos eram da casa de Davi. José era da casa de Davi, a família de José também era. Maria era da casa de Davi, a Maria de José também era. Então vai a família inteira, vai coletivo, vai uma comitiva, vai um coletivo. Todos vão. Aí chegou em Galiléia, em Nazaré, em Belém, não tinha lugar na estalagem, tinha muita gente. Maria, consciente do que é que estava em jogo, nas vésperas, que eles não chegaram na noite anterior ao nascimento de Jesus, chegaram bem antes, ficaram lá muito tempo. Quando eu saí de lá, Jesus já tinha mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Porque quando nós pegamos a história contada, parece que foi assim: eles chegaram no final de semana, fizeram o censo e voltaram segunda-feira. Isso aconteceu na noite do mundo. Estão lá relacionando. Nos momentos de dar à luz, Maria, consciente do projeto, ela distancia do burburinho da família, do burburinho do grupo, da festa, do festejo, dos comentários, das conversas. Ela se recolhe na intimidade dela com José, procurando aqueles lugares mais calmos e quietos. Então, quando fala assim, não tinha lugar para ela, não era por exclusão dos moradores da cidade. Está procurando um lugar pacífico para fazer uma oração. Quando nós também estamos agoniados em casa, aquele burburinho, nós também procuramos um lugar discreto. A nossa casa não tem lugar para fazer a prece naquele momento. Nós buscamos, às vezes, fazer um culto no lar. Nós temos que procurar um ambiente da casa mais privativo, porque a casa não quer participar do culto lá e não está bem, não está harmonizada. Ela então recolhe
Porque ela está consciente do trabalho que está executando. Ela não esqueceu o que o anjo Gabriel falou com ela 9 meses antes. Não tem jeito de esquecer um negócio desse, não é? Então ela está consciente. E ela chama José, que também está consciente, atento ao projeto. E ela procura aquele ambiente mais, digamos assim, acessível à sensação emocional da criatura humana, que é o ambiente de natureza. Um ambiente onde os animais dormiam, no estábulo, onde os seres humanos não iriam, e onde ela poderia estar ali em quietude. Emmanuel comenta isso numa das páginas dele, e ele diz assim: quais foram os primeiros braços a carregarem Jesus no colo e fazerem Maria e José descansarem? Que dá a ideia de que eles só viram Jesus depois que os magos chegaram, só depois, sei lá, 3 dias depois. Não. Logo depois que nasceu foi comunicado, foram lá pessoas, Maria e José, lógico que outras pessoas seguraram Jesus, a família estava ali, o ambiente de estábulo é contíguo à casa, não era uma fuga e não era um descaso. Então, nesse momento da manjedoura, os anjos espirituais anunciam nas imediações aos pastores que cuidavam das ovelhas, que eram do grupo de Davi, que eram de Belém, que eram da parentela, todos eram parentes. Belém, a cidade de Davi, todos eram parentes, porque a casa de Davi estava lá, descendente de Judá. Davi, todo mundo era parente, todo mundo era conhecido, não tinha 10 mil pessoas, claro que não, era uma aldeiazinha pequena, então todo mundo conhecia. Os pastores eram da família. Os anjos anunciaram, os médicos clarividentes, audientes, ouviram e foram ver. Chega lá e encontra Jesus entre os animais, com Maria, com José, fazem um testemunho e voltam para o seu trabalho. 1 ano e meio depois, quase, os magos chegaram. Os magos não chegaram no mesmo dia, na mesma noite. Os magos, segundo a tradição, eles chegaram 1 ano e meio depois. Só depois disso que Jesus saiu de Belém, né? Mas não vamos entrar no mérito, nós só estamos falando, né? Citando a questão, que não dá para poder trabalhar todos os assuntos. Dentro dos processos, o cumprimento da lei. No 8º dia, a circuncisão. Todo judeu, no 8º dia, ele tem que ser circuncidado. E Jesus foi circuncidado. No 8º dia, alguém, oficial da regra, circuncidou Jesus em Belém, na sinagoga. No 40º dia, precisava apresentar ao templo. José e Maria vão ao templo apresentar a criança que nasceu. E lá no templo, Maria, José, encontram Simeão, encontram a profetisa Ana. A profetisa Ana tinha 84 anos. E o Simeão também já era idoso. E o Simeão vivia em preces, esperando o dia dos seus olhos verem o Salvador. E ele toma o menino nos braços, com 40 dias. E em prece diz: Senhor, pode despedir o seu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Devolve o menino para Maria, é apresentado no templo, né? Voltam para Belém. Nazaré, Belém e Jerusalém a 3 km de distância, por aí assim, 4 km, uma coisa muito perto. Voltam para Belém. Os magos chegam até Herodes, falam do nascimento do rei, e Herodes intenta matar a criancinha. Imagina você, mãe, nós todos somos filhos. Imagina nós nascidos com 40 dias, já tinha mais, né? 1 ano e meio, já tinha um tempinho maior. Mas imagina nós nascidos e alguém tenta matar o nosso filho, ou nós que somos os filhos. Como é que a nossa mãe vai sentir? Tranquilo? Está de boa? Não. Há uma agonia, há uma angústia. E ela sente isso. Mas o anjo Gabriel procura José à noite, a mediunidade onírica, e diz a ele para fugir. E eles vão para o Egito. E eles fogem. E Jesus não pôde impedir que algumas outras crianças morressem no lugar dele. Porque Herodes matou tantas crianças. Imagina o coração de Maria, sensível como mãe,
sofrendo pelas outras mães que tiveram seus filhos de 2 anos para baixo assassinados, porque calcularam, segundo a orientação dos magos, que Jesus deveria ter naquela ocasião até 2 anos de idade no máximo. Eles calcularam e mandaram matar tudo que tinha de 2 anos para baixo. Não sei quantos eram, mas eram alguns. Mataram as crianças. Imagina o coração dela como deve ter ficado doído, sofrido. Vai para o Egito, fica lá o tempo até Herodes morrer e volta para a Galileia. Não volta para a Judéia, não volta para a casa de Davi. Eles eram para a Galileia, moravam na Galileia, em Nazaré. O tempo passa tranquilo, ou dentro das expectativas, ou dentro daquilo que é possível. Nós não temos informações da infância de Jesus exatamente. Não noticia no Evangelho esse período até os 12 anos, quando aos 12 anos, todo judeu aos 13 anos, menino, já tem que ir ao templo. Porque até os 12 anos, para nós é a primeira infância, até os 12 anos é a infância, e aí aos 13 já entra na puberdade. Para Israel, aos 13 anos deveria começar a frequentar o templo todo o homem, né, masculino. Jesus com 12 já é levado ao templo. E enquanto estão na festa da Páscoa, Jesus com 12 anos, estão conversando ali. A festa acabou, o grupo está voltando para a Galileia, era uma comitiva, e passaram um dia de viagem. Aí no primeiro dia de viagem, Maria perguntou a José: cadê Jesus? Já está com alguém. Era um grupo, né? Procuraram, não acharam Jesus. Aí voltaram. Nesse ínter, eles estavam caminhando, voltaram, mais um dia de viagem, chegaram ao 3º dia. Encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. Você imagina um negócio desse, mãe? Esqueceram de mim? 1, 2, 3. Esqueceram. Jesus dialogando com os doutores. Há uma preocupação nos doutores, porque eles arguíam e Jesus trazia uma arguição maior do que a arguição deles. Jesus conhecia as tradições da Escritura mais do que eles. E há um zum ali. Quando Maria chega, ela chega como mãe, angustiada. E ela diz: meu filho, por que fizeste isso conosco? Estávamos preocupados te procurando. E o menino de 12 anos diz assim: por que me procuráveis? Não sabeis que eu vim para cumprir as coisas, para tratar das coisas de meu pai? Vai ter mais isso. 12 anos. Aí esse Eliezer procurou Maria e falou: esse menino é perigoso. Esse menino tem coisas nele. Se eu fosse você, eu deixava ele aqui na nossa escola de formação de sacerdotes, porque ele tem coisas nele, tem coisas muito, a cabeça dele tem muita coisa embaralhada. Nós vamos consertar. E Maria ficou ensimesmada com isso. Ela volta para a Galileia ensimesmada com isso, com essa proposta de Eliezer. E lá na Galileia, ela fazendo as conjecturas dela, está no livro Boa Nova isso aqui agora. Aí ela fazendo essas conjecturas de levar Jesus para estudar na escola de formação dos sacerdotes em Jerusalém, apesar dele ser da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi, mas ele podia estudar lá, ela está conjecturando sobre isso. E Jesus chega para ela e fala assim: mãe, o que você espera de mim? Eu estou num susto danado. Menino de 13 anos chega a mãe, tem danoninho? Jesus não tem nada disso. Mas você espera de mim? Ela fica sem palavras. E ele diz: eu vou fazer a minha escolha a partir de hoje na escola da vida. Eu vou estudar na escola da vida. Nesse momento, José está chegando da carpintaria e ele pergunta: José, você pode me aceitar como seu aprendiz na sua carpintaria? E José, claro, perfeitamente. E a partir dali, Jesus fica na carpintaria. Dos 13 anos ao ano 30. Jesus não nasceu no ano 1. Jesus nasceu 5 anos antes do Cristo. A formação hoje é da Bíblia, é da igreja, né, da tradição religiosa, e está no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 15, quando o Chico Xavier, muito antes da igreja adotar essa data, a psicografia do Chico Xavier já tinha falado. Então, no ano 30, Jesus permaneceu na carpintaria com José, tinha 35 anos, então, positivamente, né? Mas sem problema.
não tem vinho, nós já falamos desse processo, né? Fazei tudo quanto ele vos disser, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí, o tempo está passando. Jesus já começou o trabalho missionário e Maria, ela acompanha Jesus, ela está na família. E a tradição aponta os irmãos de Jesus, que segundo o que nós aprendemos no capítulo 5 de Boa Nova, não eram irmãos biológicos, eram irmãos da seguinte maneira. Lá no livro Boa Nova, capítulo 5, fala de Levi, de Judas Tadeu e de Tiago Menor, que eram irmãos biológicos entre eles. E eles eram chamados irmãos do Senhor, mas eles estavam no colégio apostólico. Por quê? Maria era irmã de Maria de Cleófas, que era esposa do Cleófas, né? E o Cleófas era irmão de José, que é negócio de primo irmão, de irmão que casa com a irmã, né? Irmão que casa com a irmã. Então era primo irmão. Segundo Boa Nova, aqueles que eram do colégio apostólico eram chamados de irmãos do Senhor. Nós estamos deduzindo, buscando em alguns estudiosos, que os outros irmãos, filhos de Cleófas e de Maria de Cleófas, que não foram chamados para o grupo dos 12, talvez tenham ficado um pouco melindrados. Talvez, eu não sei. Faz uma festa, chama o irmão, não chama o outro. Vamos ver o que acontece, né? O irmão não chamado para a festa. Um colega nosso é promovido de emprego, né? Essas coisas todas. Então é o segundo. Então eles não acreditavam em Jesus. Então diz o texto assim, João, pois nem seus irmãos criam nele. Lógico que seriam esses que estavam fora dos 12. Ou qualquer outro que seja, né? Não importa. Mas o certo é que um dia, Jesus estava numa reunião com muitas pessoas e esses irmãos foram procurar Jesus. Queriam prendê-lo. A emoção desses irmãos era prender Jesus, apropriar, porque diziam, ele não está bem na cabeça. O texto evangélico é claro sobre isso. E Maria foi também. Aí nós vamos ver qual é a posição de Maria nisso, né? Já até coloquei aqui. Porque é muito importante, chegam, não entram, é como se agora chegasse minha mãe e meus irmãos, lá fora, lá na Coronel Pedro Jorge, esquina com shopping, e falar assim, manda chamar ele lá, manda chamar ele lá. Eles não entram e quer que eu saia daqui para ir para lá. Assim fizeram. Alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus continuou o discurso, alguém insistiu, e ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos os que cumprem a vontade de Deus. Mas nesse patamar, sobre Maria, especificamente, qual a posição dela nessa hora? A posição de Maria é uma mediadora de conflitos. Ela é mãe. E ela vê o Cristo, ela vê os outros meninos. E ela está ali naquele processo de mediação. Porque a verdadeira posição de alguém na família é o mediador de conflito. Para que evite as crises e as desarmonias, as distorções entre, por exemplo, quando um cunhado, um genro que vira cunhado, entra para a família, uma nora que é cunhado, entra para a família, desarmoniza a família, pode ser até para bom, mas pode ser para ruim. Alguém tem que mediar o conflito. Alguém precisa mediar. Porque se não mediar o conflito, nós temos a família dividindo. Qualquer elemento que chega pode trazer dificuldade. Então Maria, ela é uma mediadora de conflitos. Não podemos pensar diferente. Hoje estava brincando com a Sônia. O bairro Sagrada Família é o bairro em Belo Horizonte mais populoso. É o bairro mais populoso de Belo Horizonte. Sagrada Família. O que não falta lá é família, né? Filhos. Todo bairro tem muita gente, mas Sagrada Família é o que mais tem. A Sagrada Família, se é sagrada, é porque trabalha com mediação de conflito. Bom, antes de entrar aqui, né? Mediação de conflito. São processos que definem a grandeza de um espírito na relação com a vida. O tempo passa ligeiro. Nós não podemos deter tudo. E nós agora estamos no Gólgota com Maria. Caminhando com Maria de Nazaré. Subindo o Gólgota. Jesus é preso. João coloca Pedro dentro
do alpendre do templo, da casa de Caifás, de Anás e de Caifás. João deixa Pedro lá e vai até Betânia noticiar a Maria de Nazaré que Jesus foi preso. Eles tiveram feito a ceia, Jesus saiu da ceia em Betânia, vai para o Getsemane com os discípulos entram em debanda, a hora que prende Jesus. João e Pedro vão até a casa de Anás e Caifás, que aprisionaram Jesus, e João vai avisar Maria. Pedro fica sozinho. Todo mundo sabe o que aconteceu com Pedro sozinho lá, dialogando com o pessoal na madrugada. Nem sabia quem era Jesus, nunca tinha ouvido falar. Negou completamente que conhecia Jesus. O tempo passou, Jesus é condenado à morte e sobe o Gólgota. Aqui o Divaldo Franco, na palestra, ele diz assim: Maria assistiu aos sermões cânticos mais lindos que Jesus trouxe à terra. Sua alma estava em êxtase. Mas agora, sentia que as lutas eram ásperas. E quando ele anunciou que ia a Jerusalém, naquele fatídico ano 33, ela também foi. Eu vou contigo, meu filho. Mãe. Essa, né? Porque onde está o amor, aí estão os nossos sofrimentos. Ela apresenta para ele. Adentrou-se ele pela porta formosa, chamada Domingo de Ramos. A multidão erguia palmas e ramos pelas tradições de Israel. Mas ela percebeu que ele estava triste. A tristeza é uma emoção natural que visita qualquer um, inclusive no Cristo. O problema não é a tristeza, é o que nós fazemos na tristeza. João, o discípulo amado, veio ter com Maria anunciando-lhe a detenção do mestre. O coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupar-lhe o filho querido. Para o Calvário de Maria. Deus, não deixa meu filho sofrer. É mãe, sensível. Humberto de Campos, quando continua narrando o livro no Lázaro Redivivo, em outros, ele fala que Jesus, no momento que Maria sobe o Gólgota, orando para que não acontecesse, perguntando por quê, ele era tão puro. É um momento de mãe. Jesus olha para ela, ele encontra o olhar dele, encontra o olhar dela na multidão e diz: eu preciso de você, me dê um suporte. E ela, atenta, ela dá aquele suporte vibratório para ele efetivar as atividades. Lá no livro Boa Nova, depois ele diz assim: Maria não pôde conter-se, seguiu-ia de perto, resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu, em sua maternal aflição. Afastando-se da casa modesta, intentou penetrar no cárcere, todavia não conseguiu comover o coração dos guardas. Ela disse, está na palestra do Divaldo Franco: meu filho, o homem que acaba de ser levado a ferros é meu filho, deixa-me falar com ele. O soldado romano dominador aproximou-se dela e esbordoou-a. Afinal, ela era ralé judia. Ela titubeou, bateu a cabeça à parede da rocha, formando um hematoma, mas compreendeu. Não se afastou, sentou-se ali, inerte, e aguardou. As horas não passavam. Coração de mãe. A expressão de grandeza lá de trás da trajetória e na mediação do conflito encontra agora um ápice de testemunho de dor, de perda, de morte em cruz e de vida também, mas de dor, porque também tem um aspecto humano, não é só divino. Nós somos Deus e somos homens, nós somos espírito e somos matéria, nós participamos da vida. No ápice da cruz, o Cristo ensanguentado, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E então disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora
o discípulo a recebeu em sua casa. Maria só vai morar com João depois do ano 50. Vai demorar muito tempo, nós estamos no ano 33. Porém, a casa aqui não é a casa física, é a casa da entrega ao amor, a casa da mutualidade, da reciprocidade fraternal, onde um abraça o outro para além das expressões formais, institucionais, literais da vida, fraternalmente. Jesus entrega Maria a João, João a Maria. O amor doa plenamente e ambos aceitam-se a definir para nós um projeto que amplia a nossa intimidade familiar biológica para o crescimento espiritual. Para pensar, nós possamos servir como Maria, agradecer como Maria e sofrer como Maria. É um projeto de vida que visita o nosso coração e que abre a cada dia a palavra mãe, mãe da humanidade. Mas é uma mãe que está partícipe, diariamente partícipe, integralmente, plenamente vivendo, participando, compartilhando. E início das atividades aos suicidas. Nós sabemos que Maria de Nazaré, ela é a mentora no mundo ocidental, e pode ser que também no mundo oriental, com trabalho de tudo, mas um trabalho fundamental com suicidas. Com suicidas. O Hospital Maria de Nazaré é construído no espaço entre a Península Ibérica e a costa do Nordeste brasileiro. Uma vasta extensão territorial destinada ao abrigo de suicidas latinos, Península Ibérica, Portugal, Espanha e o Brasil, atendendo, claro, a comunidade latino-americana, com trabalhadores hindus, a definir para nós uma coletividade maior. Mas Maria, como é que ela começou esse trabalho? Como ela começou essa atividade? Maria, ela morre, o livro Boa Nova apresenta a desencarnação dela, Jesus a recolhe nos dias finais da sua existência, não sabemos a data exata, abre para nós um patamar entre os anos 58 e 64 da era cristã, não importa muito, mas nós estamos aqui no ano 33. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, agora já foi lá pelo ano 60, tá? Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada lhe pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te
que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara ao seio. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meu sofrimento, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vim. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. E assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te. E quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás, pouco a pouco, o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei tranquilo. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Aí quando você te falar, Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou um anjo celestial de quem precisa a luz? Então, ela apontava frente a frente. Respondeu simplesmente: eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Agora não é João, agora é Judas. João é o discípulo do amor por adesão. Judas é o discípulo do amor pelo trabalho e renovação. Maria assume nessa obra o trabalho de renovação do suicídio. Alguém que foge da vida, mas que precisa regressar para a vida. Morre e está vivo. Sofre, não sabe para onde vai. E desde esse tempo, terminados os martírios nos campos de Roma, nos palácios de Roma, no circo máximo e em outros lugares, no Coliseu, Maria trabalha resgatando almas, levando para Jesus, para Deus. E Judas, nós sabemos, 15 séculos depois, renova como João d'Arc. E Maria continua bem-aventurada na graça, na glória da verdade, por pujante amor ter vivido plenamente o que lhe foi conferido. Alegrias e dores, dignidade e martírio. Ela conseguiu dar autoestima. E todos nós somos convidados a replicar em nossas vidas o projeto inicial e por execução no tempo adequado o trabalho da renovação moral e espiritual em Deus, nossa mãe. Muita paz, gente. Muito obrigado. A palavra para a nossa coordenação. a gente de fato é muito agradecido, não é? Essa casa ofereceu essas semanas especiais e principalmente nessa semana em que nós homenageamos a família. E nessa sexta-feira, que temos a proximidade com o Dia das Mães, depois de amanhã o Dia das Mães, nada melhor do que estar quase fechando essa semana com essa homenagem às mães.
com essa palestra tão bonita do Afonso, e com esse testemunho tanto que nos fala o coração. Então é muito agradecer. E antes que a gente faça a nossa prece final, lembrando que amanhã nós ainda teremos o fechamento da Semana da Família. Porque amanhã nós vamos ter 4 horas da manhã, no Clube de Paz, uma palestra com a Rosana Partido, onde ela vai estar falando sobre o tema que tu queres que eu veja assim. Então olha só que tema bonito, né? Que palestra bonita que teremos amanhã, ensinando essa Semana da Família. Então que a gente possa quebrar no nosso coração nesse momento, para que a gente possa fazer essa prece, dizer: Jesus, Mestre, é muito agradecer por esses momentos que juntos aqui passamos e podemos partilhar de tanta coisa bonita nos falar no coração. Obrigado, Jesus, pelas mães, porque é através delas que nos é possível a existência física desse nosso mundo. Obrigado por todas as mães. Obrigado pela mãe nossa de cada um que aqui está. É de coração genuflexo que podemos dizer, portanto, obrigado, mãe, por tudo que nos foi afetado, pelas noites de insônia, pelos momentos em que na nossa infância estivemos ali limitados muitas vezes no nosso corpo adoentado, no nosso corpo frágil, e tendo sempre ao nosso lado a nos acolher em seus braços calorosos, a presença sempre da nossa mãe. Obrigado, Senhor, por todas as mães.